Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo, então, livro do profeta Daniel, capítulo 4 ao capítulo 6. Lembrando que Daniel está no exílio da Babilônia, que o povo de Israel e o povo de Judá, por causa da idolatria, da desobediência, de não amparar o pobre, a viúva e o necessitado, de não ouvir Deus, de não retornar ao Senhor seu Deus, eles haviam criado um sincretismo religioso entre o santo e o profano. E Deus enviou os profetas, Isaías, Jeremias, e muitos dos profetas da Bíblia, Oséias, Miqueias, e eles não ouviram os profetas e continuaram nas suas práticas, adorando a Rainha dos Céus, adorando a Deus e adorando a outros deuses. E Deus primeiro leva cativo Israel, as 10 tribos do norte, chamada também de Efraim, casa de Israel, pelo Império Assírio, e eles são espalhados pelo mundo e se tornam um povo gentio, perdem a sua identidade. E Judá e Benjamim, que é a casa de Judá ou casa de Davi, Deus manda o Império Babilônico, e o Império Babilônico deporta, leva eles cativos, e eles vão ficar no cativeiro durante 70 anos. E agora, no cativeiro, Daniel é colocado como governador da Babilônia, braço direito de Nabucodonosor. E agora o rei Nabucodonosor tem um sonho. E ele sonha com a árvore gigante, cuja copa atinge os céus. E as aves do céu se aninham nas suas folhas, nos seus galhos. E embaixo daquela árvore, na sua sombra, os animais descansam e se alimentam. E de repente ele vê um vigilante descendo do céu. E esse vigilante vem e corta aquela árvore que deita por terra. E uma ordem é dada para não arrancar o toco. E aquele toco, ele é acorrentado, que era para trocar o coração de homem daquele toco e colocar um coração de animal. E ele comeria os capins e ficaria no orvalho da noite. E no verso 24, Daniel interpreta o sonho dele. E fala que aquela árvore, a Babilônia, seria cortado. Sobre ele passariam 7 tempos e ele comeria o capim e ficaria no orvalho, até que reconhecesse que o Altíssimo é soberano e ele abate e levanta quem ele quiser. E agora Daniel dá um conselho para ele. E no verso 27, Daniel fala: põe termo nos seus pecados, nas suas iniquidades, e pratica justiça, e cuida dos pobres. Quem sabe Deus adia isso na sua vida, né? Faça isso, rei. E passados 12 meses depois que Daniel interpretou o sonho, ele fala: não é essa grande Babilônia que eu edifiquei, que eu fiz, para a glória da minha majestade. E ele não dá glória ao Deus do céu, não exalta o Senhor, não reconhece. No mesmo instante, ele é tirado, tomado e vai comer capim no meio do mato. As suas unhas vão crescer e os pelos no seu corpo vão ficar como penas de águia. Vira um mendigo, vira um bicho preso com corrente durante 7 tempos. Vem uma voz do céu e fala que o reino dele foi tirado. Esse homem, ele era o todo-poderoso da época. Deus deu a ele todos os reinos do mundo, né? E agora Deus põe ele para comer capim com os animais, para que ele saiba que é Deus que manda. E quando ele reconhece que Deus é soberano e Senhor, Deus devolve para ele o reino. E ele termina o capítulo 4 falando, exaltando o nome de Deus, mudou a sua mentalidade, mudou a sua vida depois de ter passado por essa grande provação. Vai aparecer um homem no mundo semelhante a esse homem, arrogante, presunçoso, que vai dominar todos os reinos da terra. Mas quem vai dar para ele o domínio também é Deus. E quem vai tirar o domínio dele é Deus. O anticristo é simples ferramenta de Deus para que se cumpra as escrituras, para trazer um grande avivamento na terra, tanto do povo judeu quanto da igreja. E depois, no final, quando a sua soberba se enaltecer, está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, quando ele sentar no templo, ostentando como se fosse o próprio Deus, Deus vai abalar o império deles, Deus vai mandar flagelos
no seu império e depois vai destruir ele com o sopro da sua boca. Leia 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Agora o filho dele, no capítulo 5, pega os objetos da casa do Senhor, está fazendo uma festa para os seus governadores, sápatras. Essas festas eram ditadas por bebidas e orgias. Eles se trancavam, ficavam ali vários dias bebendo, vomitando, bebendo de novo, comendo e prostituindo. E agora ele pega os cálices, os objetos que foram levados do templo de Jerusalém para a Babilônia e bebe neles e dá glória aos deuses da Babilônia, bebendo naqueles cálices. E a Bíblia diz que aparece uma mão e escreve na parede algo, e ele fica apavorado. Não fala que é a mão de Deus, fala que é uma mão, e ela escreve, que ele chama os magos, os sábios, e ninguém consegue interpretar, e o escrito, e ele chama Daniel e promete dar riqueza, honra a quem interpretasse, e Daniel interpreta para ele o que ele tinha feito, que era gravíssimo, e agora o reino ia ser tomado dele, e naquela mesma noite ele é morto, e Dario, o medo, outro império agora está assumindo o reino, toma o poder, o império Medo-Persa. A Babilônia acaba e o império Medo-Persa entra em atividade. E Dario constitui Daniel governador sobre 40 das suas províncias. E o rei começa a pensar em colocar ele como chefe geral de tudo. E os outros, movidos de inveja, faz o rei assinar um decreto. Durante 30 dias que ninguém poderia adorar a Deus nenhum. E Daniel, conforme o seu costume, ele orava 3 vezes voltado para Jerusalém. E Daniel, mesmo com o templo destruído em Jerusalém, ele colocava de joelho para o lado onde o sol nasce. E ele orava, agradecia, exaltava o Deus do céu 3 vezes. Os outros invejosos denunciaram ele ao rei Dario. E o rei Dario, mesmo com o coração constrangido, porque o decreto dos medos não podia ser revogado, que seria julgado na cova dos leões, quem fizesse aquilo. E ele, entristecido, joga Daniel na cova dos leões. E a Bíblia diz que naquela noite ele jejuou. E na manhã, logo de manhã, com o coração ansioso, ele grita: Daniel, Daniel, o Deus que você serve pôde te livrar. E Daniel responde: ó rei, meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão, porque em mim não foi achado falta nenhuma. Ele não abriu mão da sua fé, ele não abriu mão do seu Deus. Eu quero dizer, meu irmão, que sobrevirão tempos difíceis nessa terra. E que também o anticristo vai assinar o decreto, que não vai permitir nenhum culto que não seja a ele. Vai proibir a leitura da palavra, vai proibir a oração, vai cessar, vai cortar o sacrifício diário. Não abra mão da sua fé, porque tudo que você está lendo vai se repetir. Deus levanta, Deus abate, Deus vai levantar e Deus vai abater. E quando Jesus voltar, ele vai implantar o reino de Deus na terra e no céu, e nós reinaremos com ele. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê, te livre de todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus.